Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém. O que aconteceu com a igreja aqui, ó? A metade da frente tá em pé, a metade de trás está sentada. Aconteceu alguma unção aí, diferente aí no fundo? Queria que você desse um abraço no irmão do teu lado, ele vai ser obrigado a levantar agora. Isso. Abraça uns 2 ou 3 aí. Levanta, crente. Você vê o poder que tem na influência, né, irmão? Alguém sentou, o outro de trás sentou e foi sentando. Efeito dominó. Já que você levantou, vamos ficar de pé mais um pouco, então. Vamos abrir as nossas Bíblias, continuar no nosso culto. Culto de ceia, alguém se alegra? Glória a Deus, vamos ceiar hoje. Que coisa boa. Coisa boa estar aqui, irmão. Às vezes nós somos repetitivos com alguma coisa, né? Falamos sempre sobre alguns assuntos. E que bom, como é bom estar aqui com você hoje. Amém? O pessoal aqui da frente se alegra de estar na casa de Deus? E aí no fundo? Ei, glória a Deus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, continuar adorando. Viemos aqui para prestar culto, vamos ceiar. Vamos nos alegrar junto, vamos trocar, renovar a nossa aliança, né? Nessa noite. E também ouvir uma palavra de Deus que eu penso que é uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para a sua vida, amém? Quando eu venho ao lugar onde a mesa está posta, eu penso que tem uma porção ali para mim, você entende isso? É importante porque nós vamos falar de um assunto hoje que a ideia é alcançar todos nós, né? E falar sobre esse mês também algumas coisas, e eu preciso ter esse discernimento, eu sempre digo isso, de que tem uma mesa posta aqui. O Senhor preparou algo para nós, amém? O Senhor preparou algo, o Deus Pai preparou algo para os filhos, amém? Se eu tenho esse entendimento, eu venho à mesa pensando e crendo no meu coração que uma porção foi preparada na medida para mim. Que o Pai conhece o que eu preciso, o que eu necessito, a minha necessidade, de repente uma carência que eu tenho, alguma coisa que precisa ser transformada ou suprida na minha vida. O Senhor sabe, já colocou na mesa, para que nós possamos, na mesa, nos sentarmos e sermos servidos pela porção que Ele tem preparado para nós. Você acredita dessa maneira? Como eu creio, como eu vejo, a expectativa que eu gero, muda tudo no meu culto. Muda tudo no que pode acontecer. Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que já está pronto, que tem um plano pronto. Quem está sendo preparado somos nós. Então, se eu venho à casa dele entendendo, eu vou adorar aquele que me chamou, aquele que me amou primeiro, aquele que me criou, aquele que tem as melhores coisas preparadas para mim, eu também creio que ele tem uma porção preparada que vai ser edificante na minha vida. Eu venho à casa de Deus dessa maneira, irmão. Sempre que eu venho, eu penso, algo eu vou ganhar nesse lugar. Então, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Você pode abrir? Evangelho de Lucas. Se você prestar atenção, irmãos, nos últimos cultos, os que eu tenho ministrado aqui aos domingos, eu poderia dizer que estou ministrando clássicos da Bíblia, irmão. Histórias muito conhecidas. Atrás de que o Senhor restaure em nós algumas coisas, irmãos. E eu penso que esse mês de abril vai ser um mês que o Senhor vai restaurar algumas coisas na sua vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido, mais uma vez, Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós temos trabalhado por temas e por séries, e eu quero iniciar uma série hoje com o tema perdidos. Poderia ser achados, né?
mas eu quero colocar essa série, esse mês nós vamos falar sobre o tema perdidos. E o tema de hoje, o que dirige a sua vida? É uma pergunta, irmão. Nós vamos ceiar, nós chegamos até aqui de alguma maneira, nós temos vivido as nossas vidas, e se você fosse definir em poucas palavras, o que tem dirigido você? O que tem movido você? Né? Qual tem sido o teu combustível, o teu alvo, a meta, onde você quer chegar, o que dirige a sua vida? Eu queria fazer essa pergunta para nós hoje. O que dirige a sua vida? Antes de lermos o texto, vamos fazer mais uma coisa que você gosta muito. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: o que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? É uma pergunta, amém? Eu quero ler um texto que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, que está escrito em Lucas 15. Mas antes de ler, começa no versículo 11. Antes de ler o 11, eu quero ler Lucas 15, 1 e 2, para que a gente possa entender para quem o Senhor está falando isso. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Eu vou ler de novo 1 e 2, irmão. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Aqui tem uma galera, você entende isso? Publicano, pecador, gente que não era conhecida como os eleitos ou como o povo de Deus, tá? Essa galera aqui. E de repente aparece uma outra galera. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, Jesus falando. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me uma parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar no novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu: Pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Então, versículo 31, eu vou repetir. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez nesta noite. Estamos aqui, Senhor, neste culto, Pai, tão precioso, um tempo tão especial, diante da Tua santa palavra, Pai. Nós queremos que a Tua palavra, Senhor, é poderosa, ela tem o poder de agir nas nossas vidas, corações e mentes, Senhor, de transformar, de saciar, Senhor, de mudar, meu Pai. Então nós nos colocamos à Tua disposição, dizendo que o Senhor faça a sua vontade em nós, aqui neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Amém. Irmãos, você provavelmente em algum momento da tua vida já se perdeu em algum lugar, né? Nós, em algum momento das nossas vidas, nos perdemos em alguma viagem, em algum caminho que vamos fazer, né? Em algum lugar onde estamos. Você já deve ter tido a sensação de estar perdido. Às vezes nós nos perdemos fisicamente, em um lugar mesmo, né? Em uma geografia, em um caminho, em uma viagem. E às vezes nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Você também, em algum momento, já deve ter sentido a sensação de que você estava perdido, que você não sabia muito bem qual era o próximo passo, ou o que você deveria fazer da sua vida. E o que eu creio, irmão, e quero propor para a Igreja Viva nesse mês de abril é que o Senhor vai usar as nossas vidas para alcançar muitas pessoas que estão perdidas da casa do Pai. Muitas pessoas que se perderam mesmo, que se afastaram do amor de Deus, né? Que não conseguem mais viver o plano que o Senhor tem preparado para a sua vida. E eu também creio que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas neste mês de abril, para que nós que a gente não se sinta perdido em nenhuma área das nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, nós falamos sempre sobre a parábola do filho pródigo, né? E o Rodrigo Silva, ele coloca ele dá um novo nome para essa parábola que eu gostei muito ouvindo ele falar, que é o pai amoroso e os dois filhos perdidos. Porque na verdade aqui nós estamos tratando neste texto de duas pessoas, de dois filhos, né? Jesus começa contando a história de dois filhos, um que resolve ir embora e o outro que está na casa do pai, mas não está entendendo o que o pai está fazendo, irmão. E o filho que está na casa também de alguma maneira está perdido. A única coisa boa de estar perdido dentro da casa de Deus é que no momento em que nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração, nós somos imediatamente achados e recolocados na rota correta, naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. De resto não tem nada de bom. E muitas vezes nós andamos sem saber o destino, sem entender, ou perdido mesmo nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, sem saber o que vai acontecer. O que eu tenho visto hoje nas nossas vidas, irmãos, se nós somos honestos, é que muitas vezes nós não estamos construindo nada. Nós não estamos de fato indo para um lugar concreto. O que nós vivemos é uma reação.
nós vivemos como se fôssemos bombeiros, o tempo inteiro reagindo a um problema, o tempo inteiro apagando um incêndio. Por quê? Porque em algum momento nós nos perdemos daquilo que Deus nos chamou para construir, e aí o que nos sobra só é resolver problema. E eu creio que o Senhor vai restaurar alguns propósitos nesses dias aqui, nas nossas vidas, na minha vida e na sua, porque Deus ele tem um caminho preparado para nós, Deus ele tem uma promessa, Deus ele tem um projeto, Deus ele tem um plano preparado para a sua igreja, e a sua igreja não deve andar perdida. Nós não podemos, como filhos de um pai vivo, andar como se fôssemos órfãos. E muitas vezes a sensação que eu tenho é que nós andamos como se não tivéssemos um pai. E nós temos um pai que é vivo e que está aqui neste lugar. Um pai que não muda o plano, o pai que continua recebendo o filho perdido de volta, o pai que tem a paciência de ir até o portão atender um filho rebelde. Nós servimos a esse Deus, do tanto que ama o que foi embora, quanto o que está dentro da casa e muitas vezes está perdido nos seus sentimentos e nas suas emoções. Que bom que nós temos um pai maravilhoso como esse, porque eu e você, irmãos, não teríamos capacidade de construir algo sozinho, mas com Deus nós podemos construir algo que vai ser maravilhoso nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, a ideia é que a partir de hoje, nenhum de nós que estamos aqui, ou as pessoas que Deus colocar nos nossos caminhos, se sintam perdidas mais. Só que qual que é o primeiro passo que nós precisamos entender? Muitas vezes nós nos perdemos, e aí quando a gente vai entender que nos perdemos, já passou muito tempo. Já se passou muitas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, da maneira correta, com a motivação correta, mas andando no caminho errado e nos afastando de Deus, irmão. E eu quero crer, irmão, que o Senhor, Ele, como eu disse, vai restaurar alguns propósitos e vai te levantar nestes dias para ser uma resposta para essa geração de transformação. Porque muitos estão perdidos, muitos andam em caminhos escuros, mas a luz do Senhor há de resplandecer nos seus filhos, e as pessoas que estiverem perto de você também não estarão mais perdidas. Penso que você conhece muitos perdidos, mas eu gostaria, irmãos, de convidar você a um tempo de honestidade nesses dias, para fazer uma autoanálise da sua vida. Você acha que você está exatamente no lugar que Deus preparou para você? Ou você acha que em algum momento você se perdeu do centro do que Deus tem preparado para a sua vida? Alguns Deus chamou para pregar, amém? Você tem pregado? Alguns Deus chamou para evangelizar, você tem evangelizado? Alguns Deus chamou para curar, você tem orado por pessoas, andado com pessoas para que essas pessoas sejam curadas? Perceba, irmão, que eu posso estar na casa de Deus, estar diante do Pai, mas perdido do propósito que Ele tem para a minha vida, não sendo dirigido mais pelo propósito ou pelos princípios que o Pai estabeleceu sobre a minha vida. E eu penso mesmo que algo vai ser restaurado aqui, porque essa igreja, a igreja de Jesus, nos dias de hoje, tem sido levantada para ser uma resposta de restauração do reino de Deus. Nós começamos, irmãos, falando sobre o filho pródigo. Eu quero ler o 11 e o 13 novamente com você. Eu coloquei em 4 tópicos hoje, e o primeiro é, lembrando a pergunta e o tema, o que dirige sua vida? O primeiro, querer viver a sua própria maneira. Muitas vezes nas nossas vidas, o que tem dirigido, o que tem governado, o que tem nos movido, é querer viver a nossa própria maneira, querer viver do jeito que a gente acha que é o certo. E o filho pródigo, ele faz isso. Versículo 11 ao 13 diz assim: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá a minha parte dos bens, a que me cabe. E ele lhe repartiu.
os seus haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Muitas vezes nós somos movidos a viver a nossa própria maneira, ou da maneira como nós achamos que é o certo, andando pelos caminhos que nós achamos que é o certo, querendo fazer as coisas da nossa maneira, chamando a honestidade novamente aqui, irmão. Quantas vezes nós somos tentados, ou quem sabe até flertamos com esse sentimento do filho pródigo: eu quero viver a minha vida, eu quero viver do meu jeito. Por quê? Porque na casa do Pai tem muitas regras. Na casa do Pai é chato. Na casa do Pai eu não posso fazer isso, eu não posso viver dessa maneira. Diante da presença do Pai eu não posso ser quem eu gostaria de ser. E aí então é melhor eu tomar a decisão de ir embora. Muitos dos que me ouvem aqui não tomaram essa decisão porque o próprio Deus guardou. Mas eu penso que Deus está falando com o quê? Com alguns momentos na nossa vida que nós flertamos com o mundo. Como por exemplo, eu quero me separar, eu quero me divorciar, eu não sou feliz mais nesse casamento. Uma vez sabendo que Deus estabeleceu que uma aliança precisa ser inquebrável e inabalável, amém? Quantas vezes em um casamento não há um sentimento de: se eu separasse, como seria a minha vida? Se eu mudasse, se eu fosse embora, se eu não tivesse tudo isso, se eu não tivesse essas responsabilidades, se eu fosse viver a minha própria vida, eu seria mais feliz, eu conseguiria conquistar mais coisas, eu seria mais alegre, eu iria nos lugares aonde eu gostaria de ir. O casamento é apenas um dos exemplos, irmão. Se eu não tivesse que andar na linha, eu poderia viver coisas maiores no trabalho, ser desonesto, conseguir coisas mais rápidas. Se eu e você formos sinceros, honestos, em algum momento você já flertou com algum tipo de sentimento desse? Sim ou não? Se eu for embora, se eu viver a minha vida, se eu fizer do jeito que eu quiser, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou ser feliz. Eu não estou feliz, eu não posso fazer nada, eu quero viver a minha própria vida. O filho pródigo fez isso. Só que ele não só flertou, porque você percebe, irmão, que ele está dentro da casa, e aí ele pede para o pai a parte dele. Ele fala assim: eu quero viver da minha maneira, dá o que é meu aí, a minha parte. E aí, quando, irmãos, escuta isso, quando o que me dirige é a minha própria vontade, a minha própria, os meus desejos, olha o que a palavra diz: não muitos dias depois, ele cai fora. Você perceba uma coisa, você já pode ter até flertado com o mundo, desejado viver, quem sabe você já até andou se ralando por aí, mas a decisão de continuar aqui, de ouvir a palavra de Deus, de ter temor no seu coração, te guardou de não ir para o mundo, de não quebrar tudo de vez. Só que eu vou dizer algo para você: se você ficar brincando muitos dias, quando você perceber, você já vai ter ido embora, pegado tudo que é seu e ido embora. Então deixa eu dizer algo para você, meu irmão e minha irmã, tão lindos. Diante do mundo, aos olhos do mundo, estar na casa do Pai pode parecer chato. Obedecer às regras, cumprir princípios, pode parecer chato,
mas esse vai ser o passaporte para a vida eterna. Você vai pensar, eu vou ter que renunciar, eu preciso aguentar, eu tenho que permanecer, eu vou obedecer, porque esse vai ser o passaporte para viver na eternidade com Ele. Minha própria vontade, a minha própria maneira, eu posso até, de uma maneira, num período curto, me emocionar, me sentir feliz, mas o exemplo está aqui, a direção de Deus está aqui. Em algum momento vai quebrar, em algum momento vai ser destruído. Então vale a pena, irmão, permanecer firme e ser fiel. Vale a pena continuar na casa de Deus, seguindo o princípio, sendo dirigido pelo princípio de Deus, pelo propósito de Deus para as nossas vidas, e não pela nossa própria vontade. Vontade nós teremos muitas, tentações nós teremos o tempo inteiro. Ninguém está livre disso. Temos tentação o tempo inteiro. Dificuldades. E eu vou dizer algo para você, irmão. Você não é mais fraco ou mais forte por ser tentado. Você se torna mais forte por tomar a decisão de não ceder à tentação. Mas tentado, todos nós seremos. Todos nós seremos. Só que nós precisamos tomar uma decisão, entender o que está me dirigindo. Eu não posso ser dirigido pelas minhas próprias vontades, porque o final vai ser um abismo. Quem quer ir para um abismo? Ninguém quer. Segundo, ou você define o que vai te dirigir, ou você vai ser levado por um caminho que não escolheu. Vamos ler do 15 ao 16, versículo 15 ao 16. Diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Se eu não definir viver por propósitos, se eu não definir, decidir no meu coração, viver pelo que Deus estabeleceu para mim, que o Pai estabeleceu para mim. Quem já desobedeceu o pai e a mãe fisicamente aqui? Faz assim, ó. Por que a gente desobedece? Porque a mãe fala o quê? Não usa a droga, porque a droga vai fazer mal para você, vai te viciar, vai te levar a fazer coisas que você não deveria fazer. E aí quando a mãe não está, muitos de nós que estamos aqui, alguns são privilegiados aqui, ó. Eu converso com pessoas aqui que nunca beberam, que nunca colocaram um cigarro na boca. Mas muitos de nós, muitos, inclusive eu, quando a mãe não estava vendo, e ela deve estar me vendo agora, quando a mãe não estava vendo, o que a gente fazia? Aprontava. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei bêbado na minha casa, irmão. Minha mãe, eu acho que ela já imaginava algumas coisas, mas eu cheguei a primeira vez, eu não cheguei bêbado, eu cheguei muito bêbado. Eu fui carregado, eu comecei a vomitar na praia. Tomando vodka com refrigerante. Aí eu comecei a baforar lança-perfume. E aí naquela vibe ali do lança-perfume, eu peguei a garrafa da vodka, doidão de lança-perfume, e tomei mais vodka que deveria tomar. O que aconteceu? Comecei a passar mal, vomitar, desmaiar. Aí me carregaram para casa. Na hora que minha mãe abriu a porta, eu... na sala de casa. Eu não lembro muito o que aconteceu, irmão. Eu só lembro do outro dia.
Não sei, alguma coisa aconteceu, eu dormi em algum lugar. Quem já bebeu sabe do que eu estou falando, né? A memória acontece alguma coisa que... Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu não me lembro nenhuma vez na minha vida de ficar doidão com a minha mãe presente. Minha mãe está em algum lugar, eu falava, vou ficar doidão aqui. Ou de eu falar assim, deixa eu baforar um lança-perfume aqui na frente da minha mãe. E aí, mãe, aqui que legal, mó vibe. O que fazia? Sempre escondido. Por quê? Porque eu pensava assim, a minha mãe nem sabe. Tô aqui só para curtir. Ela nem tem ideia do que é isso aqui. Nessa época o meu pai já não estava muito mais presente, então era mais a minha mãe na minha vida. Porque a gente acha que é mais inteligente. A gente acha que sabe mais. Adolescente, jovem, acha que a mãe é quadrada, que o pai é quadrado, que ele não sabe muito bem o que está dizendo, que a gente precisa viver a nossa própria vida, a gente tem que curtir a nossa própria maneira, e aí a gente começa a fazer as coisas escondidos, porque nos achamos os espertões, mais inteligentes do que eles. Só que eles já viveram tudo isso. E aí quando você se torna pai, você vê a sua filha Anã de 7 anos querendo te enganar. Aí você fala, meu Deus, eu já fui esse inocente aqui, achando que estou enganando todo mundo e sou super inteligente. E às vezes, irmãos, nós temos a inocência de pensar que podemos viver isso com Deus também. De aprontar, de sair fora, de viver escondido, de fazer coisas que não são as que Deus tem, porque a gente acha que tem o controle. Eu sou forte, eu vou beber só um pouquinho porque eu sei o meu limite, né? Eu vou usar droga, mas eu não sou viciado. Eu fumo, mas eu jogo, mas eu não sou viciado. E aí a gente vai pegando caminhos, vai sendo dirigido por algumas situações, por coisas que o mundo vão colocando, que o diabo vai colocando, que a nossa alma vai colocando no nosso caminho, e a gente vai aos poucos se afastando do caminho correto, se desviando do caminho correto, achando que estamos fazendo a coisa certa, porque no final das contas, Deus é amor. E o que Deus ele pensa é que eu seja feliz. Deus é meu pai, Ele quer que eu seja feliz. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele está concordando com o que a gente está vivendo, porque a gente já sofreu tanto. Já sofri tanto na mão dos outros, já perdi tanto tempo da minha vida, eu não consegui viver do jeito que eu queria, agora eu quero ser feliz. Agora eu vou cuidar da minha própria vida. Agora é minha vez. Agora é do meu jeito. Agora ninguém mais vai meter o bedelho, vai dar palpite na minha vida. Agora eu vou fazer o que me der na minha cabeça. Será que algum crente pensa assim, irmão? Não é por maldade, mas o que eu percebo é que o diabo ele tem sido tão sutil no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que a gente começa a se desviar dos caminhos, desviar dos propósitos, começa a se perder daquilo que Deus nos deu para fazer, nos chamou para viver, com coisinhas pequenininhas, eu não vou mais sofrer desse jeito, agora eu vou construir para mim, agora eu vou viver da minha maneira. E aí, irmãos, nós vamos construindo fora do propósito de Deus. Nós vamos sendo dirigidos por coisas do mundo, nós vamos sendo dirigidos por coisas que deveriam já ter sido removidas do nosso coração. E aí, se eu não definir bem, escuta isso, se eu não definir bem o que está me dirigindo e o que tem que nos dirigir é a vontade do Pai, amém? Alguém tem dúvida disso?
O que tem que nos dirigir é a vontade de Deus, são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas se eu não definir isso bem no meu coração, eu vou começar a ser dirigido por outras coisas, e vou ser levado a lugares que eu não escolhi estar, como colheita. Porque todas as vezes que eu viver de uma maneira irresponsável com o que Deus me deu, eu vou ser levado a um caminho que eu não escolhi, e eu vou colher coisas que eu não desejei. E é o que está acontecendo aqui. Esse cara sai cheio de grana, ele sai abalando, ele tem todo o controle na mão dele. Mas aí o que acontece? Ele começa a gastar a grana dele com mulher de programa. Você sabia que a Bíblia fala sobre mulher de programa, irmão? Você está aqui? Está aqui, ó. Ele está pagando para prostituta, para mulher de programa, jogando dinheiro fora, bebendo, usando droga, fazendo o que dá na cabeça dele, gastando a grana, gastando tudo que o pai tinha dado. Chega uma hora que vem uma fome. Por quê? Porque nós às vezes vivemos dentro de uma bolha e esquecemos que estamos inseridos em um mundo. E aí chega uma hora que vem uma crise externa, e aquele homem não estava preparado. Por quê? Porque ele estava perdido. E às vezes nós conseguimos andar um bom tempo perdido, mas quando vem uma crise, quebra tudo, destrói tudo. Por quê? Porque nós não temos mais o alicerce que nos blindava. E ele descobre: eu estou perdido. Ele se dá conta: eu me perdi, e agora? Vou comer comida de porco. Faz sentido alguém que estava na casa de um pai, que tinha tudo o que precisava, passar a desejar comida de porco? Passar a se humilhar, a viver uma vida desgraçada? Eu vou dizer algo para você: tem muito filho e filha de Deus sendo humilhados, porque estão sendo dirigidos por coisas que não são os propósitos de Deus para a sua vida. Tem hora que não é o diabo não, irmão, é a colheita das suas atitudes. São as direções que você permitiu o seu coração tomar. É muito fácil para um crente falar: o diabo está furioso, o inferno está se levantando, os escolhidos são perseguidos. São mesmo, irmão, por amor ao evangelho, pela obra da cruz, são. Mas tem muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua, que são pura colheita de decisões ruins que nós tomamos. E tem que tomar a decisão. O terceiro tópico eu coloquei assim, ó: o arrependimento é uma ótima direção. O versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de ti. Eu andei por caminhos que não deveria ter andado, eu fiz coisas que não deveria ter feito, eu desejei coisas que não deveria ter desejado, eu tenho flertado com o mundo, eu tenho sido fraco, eu tenho cedido ao pecado. Pai, eu estava lá no mundo, eu estava perdido, eu estava vivendo em pecado, eu andava sujo, mas hoje eu entendi, me levantei, quero me posicionar
posicionar. Eu me arrependo. Eu não quero mais andar sujo. Eu não quero mais andar no meio da prostituição. Eu não quero mais andar no meio da mentira. Eu não quero mais andar no meio da decepção, da frustração. Não quero mais andar no meio do medo. Não quero mais andar no meio do lixo. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Ele toma uma decisão. E você que me ouve, tem a mesma possibilidade. Nós que somos filhos, temos a mesma possibilidade de renunciar com tudo que tem nos afastado de Deus. Porque você pode ser o crente ninja. O ninja que se esconde, que sabe os lugares certos, que é ligeiro para todas as coisas, e esconder muito bem a sujeira. Mas Deus está vendo tudinho o que você está fazendo. E aí eu posso escolher ser o crente ninja ou o crente arrependido. O crente que cai em si. O filho que entende que precisa, que necessita estar na presença e na casa do Pai. É uma escolha que temos que fazer. Porque você pode estar aqui, irmão, e muitos questionam e julgam tantas coisas. Está no altar, mas está em pecado, né? Está fazendo a obra, mas está todo errado. Mas no momento que eu me arrependo, o Senhor me limpa. Ah, muita beleza nisso, irmão. Há muita beleza nisso, porque Deus ele faz coisas que eu e você não podemos fazer. Há muito poder em curvar a sua cabeça e dizer: eu andei por caminhos errados, eu fiz coisas erradas, eu desejei comer a comida dos porcos. Há muita beleza no arrependimento, a transformação no arrependimento. Quando nós entendemos, eu estou no melhor lugar, eu moro numa mansão, eu não quero ir conhecer outros lugares, eu não quero ser feliz se essa felicidade estiver fora da presença do meu Pai. Eu quero estar com meu Pai, aonde Ele estiver, no que Ele preparou para a minha vida, porque eu sou feliz, realizado e satisfeito em ser um filho de Deus nessa terra. Precisamos entender isso. Porque uma coisa é ser tentado, irmão. Outra coisa é virar as costas para Deus e viver na nossa fraqueza. O caminho do arrependimento é uma ótima direção. E eu vou dizer algo para você. Eu sempre digo isso, e é dessa maneira que eu creio, e é assim que eu vivo. O arrependimento não é uma vez só, não. Quando eu estava lá no mundo perdido e me arrependi e vim para a igreja. O arrependimento é constante nas nossas vidas, irmão. Assim como você toma banho todos os dias. Eu não sei, nessa hora sempre vem uma vontade de fazer uma piadinha com o banho, irmão. Do tipo, não é todo mundo que toma banho todo dia, né? Mas para você que já tomou banho hoje, você vai entender o que eu estou falando. Como nós tomamos banho, como nós escovamos o dente, como nós nos limpamos fisicamente. Se passar um dia sem tomar banho, no outro está com um cheiro forte. Na nossa vida espiritual, nós devemos também andar nos purificando, buscando a Deus para que Ele nos limpe dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Você já viu alguém, irmão, agora sem brincadeira, que fica na droga, na rua 1 ano, não corta cabelo, não toma banho, não faz a barba, porque está perdido, está abandonado, está entregue? Você já viu alguém assim, não viu? Talvez alguém aqui já até tenha experimentado isso. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar a nossa vida espiritual, talvez alguns de nós aqui estamos dessa maneira.
com uma barba grande, um cabelo grande, uma vida espiritual abandonada, longe de Deus, por um milagre ou pelo amor de Deus, você veio aqui ouvir essa palavra hoje. E sabe o que eu penso, irmão? Quando você começa a ouvir uma palavra dessa, o Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que consola, aquele que nos orienta, que nos envolve com seus braços de amor, o mesmo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que deseja andar conosco, que tem ciúmes. Quando você ouve uma palavra dessa, eu penso que ele já veio trabalhando no seu coração para que você possa entender. Você podia estar perdido de alguma maneira, mas ele não quer que você ande perdido. Ele quer que você esteja cheio da presença dele, andando na direção e sendo dirigido pelo que Deus preparou para a sua vida. Ah, que coisa linda, meu irmão. Essa é a única causa de não sermos consumidos. Voltar para a casa do Pai é um excelente negócio, irmão. Esse cara, ele olhou e fez uma conta. Ele falou: eu gastei tudo que eu tinha, não tenho nem comida aqui. Lá na casa do meu Pai eu vou ter tudo o que eu preciso. Escuta o que eu estou falando para você, em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós estamos aqui, temos tudo o que precisamos, e ficamos flertando com o mundo. Como que seria? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Deixa eu dizer algo para você: o diabo quer te enganar o tempo inteiro, mas aqui na mesa do Pai você tem exatamente tudo o que você precisa. Aqui na casa dele você encontra amor, comunhão, você encontra um abraço, você é importante para ele. Precisamos pensar nisso. Precisamos entender isso, porque às vezes nós não precisamos dar uma cabeçada como este exemplo que o Senhor nos deu. Nós podemos entender: se eu sair daqui eu perco tudo que eu tenho. Eu posso até por algum momento viver alguma coisa diferente, mas eu perco tudo o que eu tenho. Agora, qual é o problema? Muitas vezes nós somos insatisfeitos. Somos filhos insatisfeitos, filhos mimados. Por quê? Porque nós temos aqui na casa do Pai tudo o que nós temos, que nós precisamos, mas nós ficamos olhando fora. Você, em sã consciência agora, analisando, você percebe que na presença de Deus você tem tudo o que precisa. Sim ou não? Mas amanhã nós vamos olhar alguma coisa que de repente alguém tenha, ou alguém vive, e a gente fica pensando: na casa do Pai não tem isso, eu queria isso. Faz a conta, irmão. Faz a conta. Aqui eu tenho tudo que eu preciso e vida eterna. Lá eu posso satisfazer a minha alma em alguma coisa e correr para o abismo. Qual a melhor decisão? Eu preciso querer estar na casa do Pai. Tem uma coisa, irmão, que eu tenho repetido aqui. Tem sido uma oração para mim também. Que é: eu não tenho que estar na casa do Pai, eu quero estar na casa do Pai. Porque às vezes a gente fica: se eu sair daqui eu vou para o inferno, eu tenho que ficar porque não posso ir para outro lugar. Não, aqui é o lugar onde eu amo estar, na casa dele, na presença dele, na vontade dele. Nós precisamos desejar estar na casa do Pai, irmão. Na casa, na presença dele. Quarto tópico. Diz assim:
Eu escrevi aqui: a religiosidade pode te dirigir para longe do Pai, mesmo estando dentro da sua casa. Versículo 27 ao 32, eu quero falar sobre o outro irmão agora. Versículo 27 diz assim: ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A religiosidade, irmão, coisa que a gente tem ministrado muito aqui também, né? Que é o quê? Eu volto lá no versículo 1 e 2, que nós começamos lendo, né? Para quem Jesus está falando isso? Existem dois públicos ouvindo Jesus, dois tipos de pessoas ouvindo Jesus ali: os pecadores, os gentios, né? E os mestres da lei, os escribas, os fariseus. E aí Jesus está no meio dos pecadores, comendo com os pecadores. E aquilo era algo chocante para os religiosos na época. Como que pode ele se juntar, partir o pão com os pecadores? E aí Jesus, irmão, você imagina, ele sai na porta daquela casa onde ele está comendo para falar isso para os fariseus e para os escribas. Presta atenção nisso. Ele começa a contar uma série de parábolas, são 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e depois a do filho pródigo. Ele começa a contar essas 3 parábolas. Ele começa do filho pródigo, falando para os fariseus. Ele está dizendo: eu estou comendo com aqueles que estão fora, que não conhecem o Pai, que se perderam, que foram embora. Mas também existia um que estava dentro da casa. Ele encerra essa parábola, irmão, se você for analisar, e eu ouvi alguém dizendo isso, ele encerra essa parábola sem um final. Aqui não está escrito se o filho que estava lá dentro entendeu, não está escrito que o pródigo foi viver depois do churrasco que eles fizeram, não tem nada escrito. O que está escrito é que o pai sai no portão para conversar com o filho que não queria entrar na casa. Ele está fazendo o quê? Ele está indo até os religiosos, ele está indo até aqueles que julgam estar dentro da casa, fazendo a coisa correta. Eu não transgredi a sua lei, eu não fiz nada, e ele vai até o portão, num sinal de que ele vai até aonde é necessário para transformar a pessoa, irmão. Escuta isso. Ele está dentro da casa se alegrando com o filho pródigo que voltou. E aí o crente, o que está ali, o que não foi embora, fala assim: eu não vou entrar lá, eu não quero saber, esse cara aí fez o que quis, e agora o meu pai nunca me deu nenhum carneirinho, vai receber esse cara de volta? Eu não vou entrar nessa casa. Aí o que o pai faz? Entende? Vai até o portão, vai até o religioso, vai até o sabichão, para dizer assim: olha, era importante a gente se alegrar com ele. Por quê? Porque ele estava morto, ele estava perdido, mas agora ele vive. Mas no versículo 31 tem uma mensagem para nós aqui, irmão. Por quê? Eu não te dei um novilho? Por quê? Você não teve para comer com seus amigos? Porque eu não tinha que te dar alguma coisa, porque já era tudo seu. Entende isso?
Às vezes nós ficamos esperando Deus nos dar alguma coisa, esperando Deus nos dar um sinal, esperando Deus nos dar uma bênção, Deus fazer alguma coisa para provar. Quando nós estamos na casa dele, quando nos tornamos filhos dele, Deus não tem que nos dar nada mais, ele já nos deu tudo. Tudo que é dele também é nosso. O pai, ele escolheu você para ser filho, e o filho tem direito de participar de tudo que é do pai. Nós precisamos entender isso, irmão, porque aí nós não vamos andar no meio da igreja decepcionado com nada. Você conhece algum crente decepcionado? Fui decepcionado por um pastor, fui decepcionado pelo meu líder, fui decepcionado porque eu queria cantar no louvor e não me deixaram cantar. Eu já tive essa decepção também. Já quis cantar no louvor, todo mundo fica com essa risadinha aí, ó. Isso é decepção, irmão. É frustração. Tirando a brincadeira, você percebe que muitas vezes nós andamos no meio da igreja. Escuta isso, irmão. Filhos dentro da casa do pai, decepcionados. Tem gente que está chateado com Deus, irmão. Está triste porque Deus não fez alguma coisa que achou que deveria ter feito, ou porque não impediu alguma coisa de acontecer. E aí nós andamos decepcionados, quebrados, porque não entendemos o agir de Deus. Deus não vai nos dar algo, irmão, Ele já nos deu o seu Filho para morrer por mim e por você, e nós vamos ceiar, porque nós participamos da glória de Deus, nós participamos do corpo, nós somos filhos eleitos, nós vamos viver na eternidade. Nós não podemos estar decepcionados com o Pai. Mas os religiosos aqui se acham no direito de se decepcionar com o Pai. Tem alguns discursos que me causam algum receio, irmão. Como por exemplo, alguns irmãos que começam a falar: eu vou pôr Deus à prova, porque a palavra diz que eu posso colocar Ele na prova. Você consegue entender isso? Que às vezes a gente mesmo declara: eu vou pegar Deus que criou o céu e a terra, todo o planeta, que fez tudo, vou colocar Ele na parede e vou enfiar o dedo na cara dele e vou falar: é o seguinte, ó, agora nós vamos conversar aqui, você tem que fazer, eu vou pôr você na prova. Você consegue com sã consciência entender isso? Vou pôr Deus à prova? Quem é você, pô? Não dá, irmão, mas às vezes a gente pensa assim. A gente é religioso a ponto de achar: vou pôr Deus à prova, vou questionar Deus, vou ficar aqui até, vou lutar com o anjo aqui. E as coisas não andam na nossa vida, porque a gente está decepcionado. Decepcionado porque um filho se desviou, e a gente orou tanto e o filho se desviou. Decepcionado porque alguém morreu. Isso é triste demais. Mas enquanto eu andar decepcionado com Deus, porque Ele permitiu que o meu pai morreu, aí eu estou triste, não tenho mais alegria, não sou mais feliz. Está errado. Por isso nós precisamos, irmão, entender. Por quê? Porque às vezes a gente quer da nossa maneira, e às vezes a gente só olha para o filho que foi embora. Esse lá está usando droga, está no mundo, é doidão, está desviado, se perdeu. E tem muita gente perdida. E eu penso mesmo que o Senhor vai encontrar muitos corações nesses dias aqui. Por isso a proposta dessa série: tem muita gente perdida dentro da casa do Pai, decepcionada com as coisas, decepcionadas com coisas que aconteceram, com coisas que Deus permitiu acontecer. E a gente vai
se perdendo sem perceber. E a resposta está escrita aqui, ó. Jesus disse para eles: tudo o que é do Pai também é do Filho. Tudo que é meu também é seu. Mas como eu sempre digo, irmão, eu vou encerrar com isso. Eu tenho que desejar no meu coração acessar esse lugar, entrar neste lugar. Só vai funcionar dessa maneira. Como que eu vou desejar? Entendendo que eu estou perdido. Eu só vou procurar um caminho certo ou restaurar o meu caminho quando eu entendo que eu me perdi. Me perdi do que Deus me chamou para fazer. Me perdi do que Deus me criou para fazer. Me perdi. Coloquei outra coisa na frente. Você entende isso? Nós colocamos outras coisas no lugar daquilo que Deus nos criou para fazer. Mas hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai, muitas vezes não é quem está fora. Até porque eu estou pregando para quem aqui? A maioria de vocês vem ao culto todo domingo. Tem uma vida com Deus, a maioria de vocês. E às vezes no nosso coração a gente se perdeu da adoração verdadeira, da presença real de Deus, daquilo que arde dentro de nós, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem muita gente com talento enterrado, com dons enterrados. Por quê? Porque se perdeu. Mas não se preocupa, você está no lugar certo. Se você tomar a decisão, o Senhor vai restaurar você nesses dias. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar por isso. Antes de ceiar, eu quero orar com você. Feche seus olhos, irmão, por um instante. Feche seus olhos, nós vamos orar. Nós ouvimos histórias de pessoas que eram guiadas na antiguidade por estrelas, depois por bússolas, depois por mapas, e hoje nós temos o Waze. Nunca foi tão fácil encontrar o caminho certo, mas muitas vezes andamos perdidos. Nunca tivemos tantas informações, nunca tivemos tanto conhecimento, mas nunca tivemos tantas distrações também. Tantas coisas para nos enganar e nos afastar de Deus. E hoje aqui é um convite para você voltar para a casa do Pai. Voltar para casa, você que estava fora, e voltar para a presença de Deus. Você que se desanimou, que se decepcionou, que enfraqueceu, que quebrou a fé de alguma maneira. Eu quero orar com você. Você que quer voltar para a casa do Pai, ou você que quer voltar à presença real de Deus, aquilo que Deus criou você para viver, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar com você. Antes de nós ceiarmos, nós vamos orar, vamos impor as mãos sobre a sua vida. Pode sair do seu lugar, vem aqui, irmão. Tem gente que precisa voltar hoje para a presença de Deus aqui nesse lugar. Enquanto os irmãos ministram um louvor aqui, nós vamos orar por você. Vamos impor as mãos sobre a sua vida, crendo que o Senhor vai restaurar algo dentro do seu coração. Voltar para casa e para a presença do Pai sempre vai ser um bom negócio, uma ótima decisão para a sua vida. Vem correndo, irmão, nós vamos orar por você.